Graça e paz, queridos, nós estamos aqui no nosso 4º episódio da série Pais e Filhos. Amém. Eu quero ler um texto para a gente embasar aqui o que vamos tratar. Texto muito conhecido, Provérbios 22:6. Instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. A gente quer enfatizar isso, né? O papel dos pais. Esse texto diz, é instrução, instruir. Ou seja, você não é amiguinho do seu filho. Essa é uma coisa boa para se dizer, porque nós vivemos num tempo onde as mães querem ser muito amigas das filhas, né? E o que a amiga faz? A amiga bate palma, a amiga, né, dá tapinha nas costas, a amiga dificilmente confronta. E é isso que você precisa fugir, minha irmã. Você nunca vai ser amiga da sua filha, nunca pode ser muito duro, mas você provavelmente vai ser amiga da sua filha quando ela já estiver com a vida dela estruturada, quando ela for mais madura. Nesse processo de maturidade, você não pode ser amiga da sua filha, porque amiga, ela pode ter um monte, mas mãe é uma só. É isso que eu acho importante a gente frisar, né? Não é que você não vai ser amigo, mas não vai ser amigo nesses padrões que as pessoas acham que é ser um amigo, conforme você disse. Aquele que bate palma, né? Amigos, eles têm uns montes, pai só tem um, mãe só tem uma. Então, você não pode querer ocupar um papel que outros já ocupam. Amiguinhos, ele já tem um monte, meu filho, mas você tem que dar instrução, orientação, confrontar. Você tá aí para ocupar um papel. Nós lemos aqui o texto, instrua. A instrução envolve confronto, a instrução envolve apontar o que está errado, a instrução envolve muita coisa, e envolve também um elogio, não é isso? É isso aí, Augusto Cury fala muito sobre isso, sobre o poder do elogio. Como pais, nós temos muita facilidade em criticar, em apontar o erro, apontar onde está o defeito, e muitas vezes nós deixamos de elogiar. Porque a gente acaba pensando assim, não fez mais do que obrigação, lavou a louça, fez mais do que obrigação, né? E se você começar a usar o poder do elogio a teu favor, você poderá ver uma grande mudança aí na vida dessa pessoinha que está perto de você. O elogio é fundamental, não é necessário, mas o elogio é fundamental. O equilíbrio. Porque às vezes quando a gente fala de instrução, as pessoas têm em mente alguma coisa assim, muito assim, um manual, né? Faça isso, faça o que eu digo, né? E também está errado. Então, o texto diz, instrui o menino no caminho, né? Não é apenas mostre para ele qual é o caminho, aponta o caminho, não. Entra por esse caminho, trilha esse caminho e dá a mão à criança, dá a mão ao filho e leva ele junto com você. Se ensina com o exemplo, não é falando, aquela velha máxima já antiga, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso não funciona, eu já compartilhei isso algumas vezes, quem me conhece sabe que eu já contei essa história um monte de vezes. O meu avô, pai da minha mãe, dizia para os filhos, não fumem, eu não quero ver ninguém fumando, e ele fumava. Né? Moral da história, meus 3 tios começaram a fumar, todos eles fumaram. Eles faziam o que ele fazia e não faziam o que ele dizia para fazer. Por quê? Porque pelo exemplo é que a gente ensina. Uma coisa boa também para a gente pensar é acerca das consequências das ações das crianças. É preciso deixar as crianças vivenciarem essas consequências. Por exemplo, mamãe, não faça o dever do filhinho. Por exemplo, né? O que a gente está falando aqui de moralidade. Você quer que ele fale só a verdade para você, mas você ensina ele a mentir para a professora. Nós temos experiências nesse sentido, né? Nós temos ovelhas que são professoras e mais de uma vez, conversando com mais de uma, já chegaram dizendo isso. Olha, às vezes a criança chega com o dever prontinho e a gente olha e vê que é letra de adulto, né? A mãe fica lá disfarçando e fazendo o dever do filho. Não deixa o filho arcar com as consequências dos seus atos, né? O seu filhinho passou o fim de semana inteiro brincando e esqueceu de fazer o dever, deixa ele ir segunda-feira para a escola com o caderno lá por fazer, que é para ele arcar com as consequências. Não faça o dever dele. Se você faz o dever da criança, você está ensinando para ela que ela não precisa ter responsabilidade. Sempre vai ter alguém
para livrar a pele dela, para resolver os problemas dela, e a vida não é assim. Tem gente que fica completamente sem limites. Eu vi um filme que mostrava a vida do Cazuza e mostrava vou falar aqui abertamente porque é um filme, todo mundo que quiser vai lá e ver, né? Mostra essa vida completamente sem limites que ele levava, né? De filho único, de classe média alta, né? E o filho único por si só pode ser um problema, não quer dizer que é um problema, mas pode ser. Inclusive, antigamente se achava que filho único era doença. E Samitiba vai dizer isso, né? É bom que a criança tenha irmãos, porque isso vai prepará-la para a vida social. É isso aí, né? O irmão, ele traz aquele relacionamento par, de igual para igual, né? Com essa pessoa aqui, eu estou nas mesmas condições. Então, é o primeiro convívio social da criança. É uma coisa muito boa ter irmãos. É muito útil que se tenha irmãos. Inclusive, estou preocupada com quem é que vai pagar a nossa previdência social, porque todo mundo só tem um filho, e quem é que vai arcar com isso, né? Tem toda essa questão também social, não só familiar, mas do lado de fora, você vê como isso é sério. E aí, o casal que tem um filho só, a tendência dele é fazer daquele filho único o centro do universo. Então, eu vivo para ele, tudo que eu faço é para ele, é a partir das emoções dele, o que ele pensa, o que ele quer. E esse filme do Cazuza mostra ele, num dado momento, ele para o carro no meio de um túnel e ele ameaça atear fogo no carro para obrigar a mãe a fazer algo para ele. Né? É um filme biográfico, né? Que mostra partes da vida dessa pessoa que terminou tão mal, né? Com HIV, uma vida de promiscuidade, e ele contava, né, que ele mesmo dizia para todo mundo, para quem quisesse ouvir, que ele, quando soube que estava com HIV, ele fez questão de contaminar outras pessoas. Olha que pessoa mais adoecida, que pessoa mais doente. Será que seu filho está indo por esse caminho? Será que ele acha que ele pode todas as coisas? Porque se ele reclamar da professora, você chega lá e briga com a professora, e briga com a escola, e chama a atenção da direção, e bota para quebrar, e todo mundo errado, só você está certo? Tem um irmão lá na igreja, Almeida, ele fez esse rap, né? Todo mundo errado, só você está certo. Isso é muito comum. Todo mundo fala mal da criança, todo mundo tem uma queixa da criança. E a mãe diz, está todo mundo errado, e só meu filho que está certo. Os filhos, eles não são bibelôs, eles não são enfeites. Nós precisamos formar indivíduos conscientes, indivíduos honestos, indivíduos éticos. Nós precisamos formar pessoas para lidar com a vida. E fortes, né? Exato. Inclusive, essa é uma das questões do filho único, né? Que comumente se tornam pessoas fragilizadas. Porque tudo para ele, né? A questão do dinheiro. Se você dá mesada para o seu filho e ele gasta essa mesada indiscriminadamente, e depois ele vem e fala, pai, meu dinheiro acabou, e você, toma mais, né? Minha mesada acabou, mas eu queria isso aqui, e você vai e compra. Você está ensinando para ele algo que não é a vida não é assim. Você que paga suas contas, como eu, você sabe disso. Você tem que administrar o dinheiro que você tem, o recurso que você tem. Quem paga as minhas contas sou eu. Se eu não puder pagar, elas vão ficar atrasadas. A vida é assim, mas quando você dá dinheiro para o filho, depois que ele gastou a mesada inteira, você está ensinando algo para ele diferente, que ele pode viver desregradamente, que ele pode gastar desregradamente e sempre vai ter alguém para socorrê-lo. E a verdade é que muitos filhos passam a vida inteira recorrendo aos pais, depois de adultos, recorrendo aos pais por isso, porque os pais sempre socorreram, nunca deixaram eles experimentar um pouquinho dessa consequência. É disso que a gente está falando. Não é ver que a criança vai enfiar a mão na tomada e deixar, deixa ele tomar choque. Não é isso. Mas existem certas consequências que a gente pode monitorar e deixar eles sofrerem para que isso sirva de ensino. Amém. Se você gostou desse vídeo, clica aí no curtir, comenta, compartilha com seus amigos, visita aí nossa página no YouTube, Projeto Vida Nova de Vilar dos Teles, se inscreva, faz aí a divulgação que vai ser bênção. Que Deus te abençoe e que você tenha sabedoria do alto, sabedoria dos céus, para traçar esses limites dentro da sua casa, porque, conforme nós lemos logo no início, esse é o papel dos pais, instruir as crianças, instruir os filhos. E quem é que vai nos dar sabedoria e capacitação para fazer isso? É o próprio Senhor. A gente depende dele. Amém? Que Deus te abençoe muitíssimo
e que todos nós possamos dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor.